Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Vamos estar em pé, todos, por gentileza. Os que trouxeram a Bíblia essa noite, abram ela comigo no livro do profeta Ezequiel. Ezequiel, capítulo de número 1. Glorificado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O livro do profeta Ezequiel, capítulo 1, está escrito assim: E aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. Amém? Feche a Bíblia, coloque no banco, coloque na cadeira. Pegue na mão de alguém que esteja do seu lado, por gentileza. Aperte a mão do irmão com carinho, até ele falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Feche os seus olhos e vamos orar. Pai eterno, eu te glorifico e te exalto nesta noite, neste aniversário lindo da sua igreja brasileira. Os que estão aqui, os que estão em casa, os que estão assistindo pela internet ou pela TV, serão impactados pela presença do seu Espírito neste momento, Pai. Nós não viemos aqui apenas para ver pessoas, nós viemos aqui para comemorar, e esta comemoração envolve júbilo e alegria. Senhor eterno, eu sei que Satanás se levantou como sempre para tentar parar esta obra, mas como sempre ele tem dois trabalhos. O primeiro é se levantar contra nós, e o segundo é cair diante de nós, porque não há poder que possa bloquear a sua unção. Antes de começar a pregar a sua palavra desta noite, eu lhe faço dois pedidos como sempre. O primeiro é que o Senhor cerque neste estádio, e num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios 5 segundos para desaparecerem de Belém, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que descerá aqui. O segundo pedido, ó Deus, é um pedido de atrevimento. Se ainda temos crédito contigo no céu, abre a porta do seu céu sobre nós e envia para esta terra anjos nesta noite, que eles desçam trazendo brasas de fogo nas mãos, que comecem a esparramar estas brasas entre nós, e onde houver um crente batizado com o Espírito Santo, renova ele agora, meu Senhor. Fala conosco nesta hora, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Os que podem, tomem o seu assento, glorificando ao Senhor, porque Ele merece, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para todo o sempre. Queridos e amados em Cristo Jesus, eu glorifico a Deus por tudo que Ele tem feito. Fico orgulhoso de pertencer a esta denominação chamada Assembleia de Deus, e acredito que os céus estão em alegria nesta noite. Estamos aqui para honrar aquele que tem nos dado sustentação, e para saber que Ele tem erguido a nossa bandeira bem alto, e para saber que todos os inimigos que se levantaram contra nós não poderão se suster, porque esta, diz o Senhor, é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quero parabenizar ao presidente desta igreja, o pastor Samuel Câmara. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela confiança. Aos cantores que aqui cantaram, aos pastores que aqui reunidos estão. E eu prometo ser fiel nesses minutos que me restam aqui para entregar a você uma palavra profética. Eu não sei como você veio a este ambiente, mas eu posso imaginar como você vai sair daqui. Hoje você não volta andando para casa, hoje você volta voando nas asas da revelação do Espírito do Senhor. Só quem concorda comigo, dê mais um grito de glória a Deus bem forte e bem alto para assustarmos todos. Queridos, o texto que o Senhor me deu para nossa meditação é um texto simples, conhecido e muito pregado. É um texto da história da vocação de um jovem chamado Ezequiel. Ezequiel foi profeta em tempo integral, depois que o Senhor Deus deu a ele algumas visões, e depois dessas visões, a vida deste homem nunca mais foi a mesma. Falar do profeta Ezequiel envolve emoção, envolve dedicação.
até porque ele viveu em um tempo de dificuldades, nasceu em um tempo onde os seus sonhos não puderam ser concretizados como ele pensava que seriam. Nasceu em um tempo onde os homens haviam se voltado contra Deus e a punição divina desceu sobre a terra em seus dias. Todos nós, ao olharmos a vida do profeta, nos empolgamos com a visão do vale de ossos secos, nos empolgamos com a sua visão na beira do rio Quebar, quando o Senhor envia um anjo para medir as águas, nos empolgamos com a visão da sua glória em cima dos céus, mas pouco sabemos qual foi o preço que ele pagou para que tudo isto acontecesse. Eu te convido agora a me emprestar o seu coração e a sua mente, e você que está em casa a se ligar conosco aqui, porque os céus vão trepidar sobre nós, e as respostas que você tanto esperava acerca da sua vocação chegarão aos seus ouvidos daqui a alguns minutos. Para falar de Ezequiel, eu tenho que voltar no tempo. Tenho que te convidar a usar um pouco do raciocínio para entender quem era este homem, como foi que ele foi criado, como foi que ele foi gerado, porque é que o Senhor o escolheu como profeta no seu tempo. Para entender isto, eu quero que você, por favor, abra a sua mente, venha expandir os seus conhecimentos comigo. Uma vez sentei-me para meditar nessa história e comecei a imaginar como se deu a vida deste garoto. Ele não era comum. Ele habitava em uma nação dividida em 12 tribos. Cada uma dessas tribos tinha um peso. Cada uma dessas tribos tinha uma glória. Cada uma dessas tribos tinha um prestígio. É claro que ele não nascera na tribo dos vitoriosos, como era a tribo dos homens de Judá. Também não nasceu na tribo daqueles onde os homens cobravam mais responsabilidade, que era a tribo dos mais velhos de Rubem. Também não nasceu na tribo do mais jovem, que era Benjamim, para então ser por todos acariciado. Ele nasceu em uma tribo chamada de Levitas, na tribo de Levi, numa tribo que em sua época havia sido desprezada, porque eram homens apaixonados, homens cujo coração faziam trepidar dentro deles as emoções. Eles iam da paixão ao ódio instantaneamente, mas foram esses homens que o Senhor escolheu para conduzir a sua presença na terra. E os levitas, particularmente falando, creio, conquistaram Deus exatamente num tempo onde ninguém queria conquistar. Quando os idólatras que estavam adorando o bezerro de ouro, o Senhor, olhando para Moisés, disse: Moisés, grite no meio do povo quem é que está revoltado com esses idólatras, e esses que estiverem revoltados, que matem os idólatras. E eu posso imaginar Moisés dizendo: Senhor, quem é que vai querer matar o seu irmão aqui? E o Senhor dizendo a ele: há alguém que mesmo crendo em tudo, sabe que eu não reparto a minha glória com ídolos e com nada mais. Eles vão ouvir a sua voz. E esperava talvez Moisés que viesse isso da tribo dos grandes, dos guerreiros, da tribo dos homens de Judá, da tribo dos homens que tinham mais experiência com espada, mas a resposta veio da tribo dos levitas. A resposta veio de uma tribo inusitada e inesperada. E quando os levitas se levantaram para destruir aqueles que idolatravam outros deuses, eles conquistaram o coração de Deus. E a resposta de Deus sobre a vida deles vieram quando eles entraram na terra prometida. O Senhor está repartindo a terra e dando a cada um deles um pedaço da sua porção. Mas aos levitas o Senhor encheu o pulmão de ar e disse a eles: para vocês não restará terra feita de pó. Para vocês a herança é mais sublime e é mais maior. Eu, o Todo-Poderoso Deus, serei a herança dos levitas. E então o Senhor transforma esta tribo na tribo dos adoradores. O Senhor dá a eles a responsabilidade de adorarem. Eram eles quem cuidavam dos utensílios sagrados, eram eles quem cuidavam de todo o ritual que havia no composto da adoração daquele povo. E eu fico imaginando que neste contexto cresceu Ezequiel. O pai de Ezequiel era um sacerdote, era Buzi. Possivelmente o avô dele havia sido sacerdote. O bisavô dele havia sido sacerdote. O tataravô dele havia sido sacerdote. E os sacerdotes vinham exatamente da tribo dos levitas. Nesse inteirinho histórico cresceu Ezequiel. Cresceu acreditando que tinha uma promessa. A promessa dos levitas. Cresceu acreditando que um dia ele chegaria onde homem nenhum chegou, que era no Santo dos Santos, ou melhor, alguns poucos chegaram. Cresceu na terra imaginando que a sua história seria bela, como a história do seu pai, como a história da sua mãe, como a história da sua família toda. Cresceu carregando no peito a responsabilidade de trazer sobre si a espiritualidade da sua nação. O rapaz tem agora 17 anos de idade. Faltava apenas um ano para ele sair da escola que o preparava para ser levita e começar a operar dentro do santuário de Deus. Um ano separava entre o grande sonho da sua vida. E é exatamente neste ano fatídico e negro que acontece uma miséria em Jerusalém. Ezequiel dorme e acorda no meio da madrugada com gritos, com barulhos.
não eram barulhos de alegria nem de festa, não eram gritos de adoração, eram gritos de dores. Eram homens e mulheres que estavam do lado de fora da sua casa sendo esquartejados, sendo arrancados vivos de dentro de suas casas e mortos em praça pública. Ele ouve choro de crianças que não foram perdoadas, que foram trucidadas pelos trotes dos cavalos babilônicos. Ezequiel sai do seu quarto e quando entra na sala de sua casa tem uma visão horrível. O seu pai e a sua mãe estão agora ao fio da espada, mortos, sangrando. Um soldado babilônico, possivelmente pronto a desferir sobre ele um golpe mortal, não faz, porque alguém chega na cena e diz: não mate o garoto, ele é novo, pode ser um grande escravo na nossa nação. E aqui eu quero que você pare para compreender um pouquinho, depois eu vou aplicar este texto. Eu quero que você imagine agora os sonhos deste rapaz sendo roubados e frustrados. Todos nós conhecemos a história e sabemos que a promessa de Deus para aquele povo era exatamente esse: se pararem de me adorar, se não seguirem o meu caminho, eu vou arrancar vocês dessa terra e vou aprisionar vocês em uma outra terra, até vocês aprenderem a dar a mim aquilo que eu mereço, que é adoração ao santo e poderoso nome que tenho. Quando Ezequiel foi aprisionado, ele não tinha nada a ver com o pecado dos seus pais, ele não tinha nada a ver com o pecado dos seus avós. Ele nunca adorou a Baal, nunca adorou Astarote, Azera, Marduk, os deuses ou pseudos-deuses da Mesopotâmia. Ezequiel tinha um sonho em crescer naquela terra e ser o homem que falaria com Deus através daquele santo dos santos, lugar sagrado que havia no templo. Mas agora, ao invés de receber nas suas mãos a presença da Torá bíblica que guiaria a vida dele para todo sempre, ele recebe grilhões. Ao invés de receber sobre os seus pés uma unção especial, ele recebe peso de grilhões. E ele é arrastado pelas ruas de Jerusalém até sair daqueles portões. E ao olhar para trás, ele vê uma cidade incendiada, muros arrancados e quebrados, portões em chamas. Os seus pais já não existem mais. O peito do rapaz está ardendo com dores, como dores sentem aqueles que têm um sonho e o seu sonho parece nunca se concretizar. E arrancado para dentro de Babilônica, ou melhor, para dentro da cidade de Babilônia, passa preso ali 5 anos que pareciam uma eternidade. E nestes 5 anos, o menino que sonhava em ser um sacerdote desce ao nível de palhaço, desce ao nível de escravo. Está agora recebendo sobre os seus ombros uma cana. Na ponta desta cana temos um balde com água, na outra um balde com argila. E durante 5 anos ele passa fazendo o percurso do rio Quebar até a grande cidade, arrastando argila e barro, ajudando Babilônia a crescer na sua arquitetura. Eu vejo Ezequiel e posso imaginar a dor. Posso imaginar ele sentado entre os cativos de Babilônia e ouvir os soldados dizerem a ele: ei, judeu, cante um cântico de Sião para a gente. Fale alguma coisa bonita. Traga de volta aquela alegria que vocês tinham lá. E eu posso imaginar Ezequiel falando com Deus e dentro de si dizendo: como posso eu cantar um cântico de vitória numa terra estranha? Neste exato momento, eu penso que os céus se movem e o eterno Deus procurando alguém naquela terra, porque mesmo dentro de um cativeiro é possível ter uma experiência brilhante e poderosa com o eterno Deus. O recado que Deus me mandou, pastor Samuel, aos 96 anos da Assembleia de Deus aqui no Pará, e eu sei que essas fitas vão percorrer o Brasil inteiro, e eu sei que muitas pessoas talvez não vão compreender, vai causar algum tipo de desconforto, mas eu não estou aqui para falar aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos e devemos ouvir. A minha geração é uma geração parecida com a geração de Ezequiel. A nossa geração cresceu ouvindo promessas de curas, promessas de milagres, promessas de que veríamos a glória do Senhor. Eu lembro que há 20 anos atrás, quando eu congregava em uma igreja pequenina, onde nós não tínhamos uma aparelhagem de som como essas, onde nós não tínhamos homens e mulheres que falavam a língua portuguesa perfeitamente, ouvia profecias de que um dia a nossa geração seria liberta de uma vez por todas das mãos do diabo e nós dominaríamos esta nação. Mas parece que este sonho está se transformando, ou melhor, está ficando distante de nós, porque o mundo parece estar abraçando a nossa fé. Mas quando eu olho para uma reunião como essa desta noite, e vi aqui os jovens fazendo essa coreografia do mar se abrindo, e quando eu vi aqueles que estavam sendo representados por Faraó, sendo tragado pelas águas, o Senhor disse para mim: filho, é só um tempo que dura o cativeiro. A chave que abriu a porta e prendeu o povo está na minha mão, mais cedo ou mais tarde eu vou usá-la para abrir, e o meu povo passará por ela e conhecerá o verdadeiro milagre. Se você quer uma palavra profética, ergue a sua mão para cima, por favor. Chacoalhe a sua mão direita bem forte e bem alto. Coloque no ombro de quem está do seu lado.
Agarre o ombro do seu irmão com carinho e respeito. Fez isso, agora chacoalhe o seu irmão até ele ficar irritado. Irrite ele, chacoalhe ele. Tire ele do lugar, por favor, me obedeça, chacoalhe ele. E diga para ele, é isso que Deus fará com você hoje. Deus vai sacudir a sua fé, vai sacudir a sua história, para poder devolver a você as promessas que tu tens. Eu viajo o mundo todo. Há 3 semanas atrás fizemos uma cruzada em Jerusalém, na escadaria do monte. E lá no Oriente Médio, eu vi a necessidade da palavra. Depois de caminhar por quase 60 países do mundo como pregador, eu sinto necessidade na minha alma que eu preciso aqui gritar e dizer: essa igreja, embora seja uma igreja alicerçada na fé e na esperança, existem algumas pessoas, existem alguns demônios que tramam juntamente para tentarem transformar ela num pequeno reino de homens. E ela não é um pequeno reino de homens. A Assembleia de Deus, me perdoe as demais, não estou aqui fazendo apologia só à minha igreja, mas essa igreja não é comum. Ela nunca foi e jamais será. Deus tem um quê de especial com o seu coração. Ele trouxe esse avivamento na minha alma e na sua, porque sabe que cada assembleiano, mesmo não tendo dinheiro no bolso, se fizermos isso aqui você veria, chacoalhe um crente desse do seu lado de cabeça para baixo, não cai uma moedinha de 10 centavos no bolso dele, mas rasgue o peito dele, e você vai encontrar o Espírito Santo gritando aqui dentro dele, dizendo: glorifique e adore o meu nome. É nisso que eu paro para pensar. Eu paro para pensar que nós não sabemos quem somos direito. E quem sabe nessa noite o Senhor revele a nós quem somos. Eu passei a minha vida toda dentro desta nossa denominação, ouvindo homens tentando me moldar, homens tentando mudarem o meu pensamento, tentando apagar esta chama pentecostal. E parece que de um tempo para cá andam dizendo que nós não precisamos mais ser barulhentos. Andam dizendo que barulho acaba espantando as pessoas. Eu quero dizer a você que eu sou mais barulhento agora do que antes, porque eu sei que o meu grito, como eu disse, não fica aqui, ele atinge o céu. Estão tentando parar o movimento do Espírito. E eu aprendi uma coisa, pastor Samuel, lá no Muro das Lamentações, que eu nunca soube. E eu disse: Jesus, vou contar isso em todos os lugares. Numa manhã em Jerusalém, eu fui ao Muro das Lamentações para orar. E enquanto eu estava tentando arrumar um espacinho no muro para orar, eu vi judeus, ortodoxos e não ortodoxos, orarem ali. Eles ficavam com o papel na mão, com a sua oração na mão, e ficavam chacoalhando o seu corpo para lá e para cá, sem parar. E eu pensava: o que é isso? Esses homens são malucos. Mas antes de sair, eu chamei um judeu e disse ele: por que o senhor se chacoalha assim, sem parar? Ele disse: porque eu estou orando. E eu disse: ore só com a voz. Ele disse: mas é por isso que eu chacoalho meu corpo. É para fazer o meu corpo lembrar que cada célula dele tem que adorar a Deus. Cada vez que eu me movo, eu estou dizendo: Senhor, os meus pés estão te louvando, o meu tórax está te louvando, as minhas mãos estão te louvando. Eu dei um pulo perto daquele muro e disse: Senhor, é por isso que quando o Senhor me pega na igreja, eu dou meus pulos, eu levanto a minha mão. Eu não sabia porque, agora eu sei. Pentecostal ora com as suas células. E se você é pentecostal, olhe para o irmão do seu lado e diga para ele: não me segure. Este é o aniversário da minha igreja. Em tempo de festa temos que adorar. Temos que adorar. E se você não gosta de barulho, querido, você não deveria ter vindo aqui. Ainda dá tempo de ir para casa. Vai lá, você pega um pedacinho da novela Paraíso Tropical. Hoje aqui nós não temos paraíso tropical, temos um paraíso celestial nos esperando, para a sua graça e a glória do Senhor nos sustenta. Eu quero dizer a você que a sua vocação não parou. Não importa a sua idade, não importa o que as pessoas dizem acerca de ti. O que vale é aquilo que Deus plantou dentro do seu coração. Existem sonhos que Deus planta dentro de nós. E ainda que as pessoas não te entendam e queiram te jogar dentro de uma cisterna, ainda que te levem preso para qualquer lugar, não deixe esse sonho morrer. Podem prender o seu corpo, podem prender as suas mãos, podem roubar de você expressões humanas, mas o que está dentro da sua mente e dentro do seu coração, ninguém consegue agarrar, ninguém consegue tirar. Você pode estar preso dentro de um cativeiro, mas se você fechar os seus olhos e pensar na Disneylândia, você viaja até lá. Se você fechar os seus olhos, você pode ir para qualquer lugar
Ou seja, você herdou de Deus essa característica. Você pode sonhar, e o seu sonho tem o aval divino. Eu vou profetizar que depois desses dias haverá uma mudança tão grande na sua vida, na sua história, na sua igreja e na rua da sua casa, que todas as pessoas que te olhavam de cima para baixo dizendo: você pertence a uma igreja que só tem pobres, e uma igreja que só faz barulho, te desmerecendo, quando forem te procurar aqui embaixo, não vão te encontrar mais. Depois de hoje não, vão encontrar uma plaquinha dizendo: olhe para cima, ele saiu de baixo, agora está em cima. Quando olharem para cima, vão encontrar outra placa: compre um par de binóculos, porque eles estão voando tão alto que a olho nu não dá para enxergar. Deus te levantará. Podem brigar, podem escarnecer, podem chamar a nossa igreja de quadrada, de retangular, de esquisita, podem dizer que o nosso povo é isso ou é aquilo, mas de nós ninguém tira esta bênção e este poder que Deus nos deu. Nós somos movidos a sonhos. Sonhe de novo. Pastor Samuel, continue sonhando. Sonhe. Ninguém pode roubar os nossos sonhos. Esses sonhos nos motivam. Eu preguei uma mensagem esse ano em uma igreja que até eu dei gargalhada depois. Eu descobri que o meu inimigo é meu amigo e não sabe. Ouviu o que eu disse? O seu inimigo é seu amigo e não sabe. Por quê, pastor? Porque ele te atormenta. Ele vive de tirar a sua paz. E ao invés de te jogar para baixo, isso te faz ir orar. E quanto mais você ora, mais perto de Deus você fica. Quanto mais perto de Deus você fica, mais próximo do seu milagre você está. O seu inimigo está te ajudando. Então, por favor, não ore para Jesus matar o seu inimigo. Antigamente eu fazia isso. A morte é pouco para eles, pastor Firmino. Hoje eu não oro mais para Jesus matar os meus inimigos. Eu oro para Jesus deixar eles vivos, porque eles têm que ver e engolir a seco a ascensão que Jesus vai me dar. Eu não nasci para ficar aqui embaixo. Eu nasci para voar. Quem nasceu para voar? Quem nasceu para voar? Quem nasceu para voar? Abre a sua boca e grita nesse estádio aqui. Você não sabe quem é você. Você não tem noção do que Deus espera para você. Se todos nós sonhássemos com os sonhos de Deus e abríssemos as nossas visões nas visões de Deus, ninguém poderia aprisionar o nosso espírito e a nossa alma. Se Deus te deu uma promessa de que você vai ver o Santo dos Santos, não olhe para as circunstâncias, não olhe para o espaço geográfico, porque se você não puder ir a Jerusalém, o Santo dos Santos vai te visitar dentro do cativeiro. A promessa de Deus é essa: Ele realizará o seu sonho no lugar onde você jamais imaginou que seria. E se o seu sonho não pode ser roubado e está na mão dele, é hora de você começar a se alegrar. É hora de você começar a esquentar as suas turbinas, porque demônios já começam a se revoltar no estado do Pará. Os que esperavam você na rua da sua casa para te atormentar vão te esperar de outra forma, com as malas arrumadas num canto e pedindo carona para sair de lá. Não tem mais para trancar ruas da sua rua hoje. Hoje a chave da rua será colocada na sua mão. Se você crê no que eu estou dizendo, por favor, gesticule gritando que essa vitória é sua, e não tem ninguém que te impeça de receber esta vitória. Não pare. Essa igreja nasceu para ser o que é: grande, forte. E sempre que Satanás tenta prendê-la, sempre que Satanás tenta escrever coisas ruins contra ela, Deus levanta alguém para trazer de volta esta alegria. Eu quero hoje dizer aos Ezequiéis da minha geração, que tem um sonho de entrar no Santo dos Santos, mas estão aprisionados na beira do rio Quebar: não desanime. Só ouça o recado de Deus para ti: põe-te em pé e falarei contigo. É a única coisa que Deus pede a você. E o interessante é que lermos o texto, vamos ficar parados, porque Ezequiel não está caído, não está deitado, não está dormindo, não está ajoelhado. Ele estava olhando para o céu e vendo as visões. E depois que viu as visões, olhando para cima de pé, Deus grita com ele: Ezequiel, põe-te em pé. E eu questionei: Deus, como é isso? E o Senhor diz: filho, não basta ficar de pé no corpo. Tem muita gente caída aqui dentro, caído aqui, vazios aqui, sem esperança aqui, entristecidos aqui, cresceram ouvindo palavras negativas
traumas causados pela sua família, desprezo vindo de pessoas que diziam que te amavam, pessoas que nunca conquistaram os sonhos deles, olharam para você e disseram que você também não conquistaria os seus. A palavra de Deus para ti nessa noite é isso: põe-te em pé, erga a sua cabeça para o céu, porque é um milagre se aproximando da sua vida. E Ele vem nesta noite nas asas do vento, e eu profetizo que todos os seus sonhos se concretizarão, porque você nasceu para ver o Santo dos Santos. Você não nasceu para ser comum. Na sua mão está a chave do maior avivamento que esse mundo já viu. Eu vou profetizar uma coisa bela e linda, e pode parecer utopia, mas não creia que é utopia, creia que é verdade. Há dentro de ti uma chamada, e essa chamada te tirará dessa terra. Não estou dizendo desse planeta, estou dizendo desta terra. E na sua mão Deus colocará uma chave que abrirá portas de avivamento por todos os cantos desse nosso mundo. Existem alguns belemitas que estão aqui, que percorrerão caminhos de avivamento, caminhos proféticos. Eu posso imaginar o que é que Deus espera para a sua vida, garoto. Para você que está aí olhando este pregador pregar, que conhece a minha história e sabe que eu não estou pregando algo que eu vi alguém dizer, eu estou pregando algo que eu vivo. Não importa a sua posição financeira, não importa a sua posição social, não importa aquilo que as pessoas disseram, repito, contra você. O que importa é o que Deus diz acerca de você. E na boca de Deus você é um instrumento, e ninguém pode roubar isso da sua história. Ninguém pode roubar isso da sua vida. Ninguém será aceito sem antes ser rejeitado. É o processo da vocação e é o processo da chamada. Se Deus não se revelou para você em tempos de bonança, espere que aí dentro do cativeiro, um dia você vai estar fazendo o cotidiano, e ao olhar para cima para tentar ajeitar os ombros e segurar a cana de uma maneira mais forte, a Shekinah que desceu no templo onde seu pai estava, vai descer sobre você para uma reunião particular. Deus quer uma reunião particular com você agora. Assembleiano, incline a sua cabeça e diga a Deus onde está o seu sonho. E diga a Deus o que foi feito das promessas. E questione a Deus se isso será para sempre. Essa vida de tormento e de angústia. Já pode ouvir a voz dele dizendo que não? Já pode ouvir a voz dele dizendo que em breve esse cativeiro vai terminar? O seu sonho é pequeno diante do sonho dele. Ezequiel, você queria ser sumo sacerdote, mas o Senhor tinha um outro plano para você, maior do que o seu. Deus queria que você fosse profeta. Sacerdote ouve o povo e fala com Deus. Profeta ouve Deus e fala com o povo. O sonho de Deus é maior do que o que você pensa. Esta é a noite onde a aliança do eterno Deus vai arrancar você do limbo, vai tirar você da penumbra, vai ressuscitar dentro de você os projetos. Erga os projetos, Assembleia de Deus. Não pare. É claro que inimigos sempre terão. Os Sambalates e Tobias da vida se alimentam das nossas fraquezas. Sempre terá gente movida por outros sentimentos que não seja o nosso. Mas sempre que um justo se levantar querendo que o reino seja implantado, todos os trabalhos do inferno caem por terra. Eu vou só confirmar uma profecia já dita nesta terra há muitos anos atrás. Desta terra, desta cidade, sairá o maior avivamento já visto no mundo. Não entendeu? Eu vou repetir. Da boca deste crente que está do seu lado, do pisar dos pés dele na terra, do estender das mãos dele. Ei, belemita, esta bênção Deus não deu para mim que sou paulista. Deus deu para você que é dessa terra. Você
será responsável pelo maior avivamento já visto no mundo. É por isso que Satanás se levanta contra essa cidade. É por isso que o diabo se levanta, usando os homens, os seus pequeninos reinos, tentando romper, dividir, arrancar. Haverá uma avalanche da glória de Deus nos nossos dias. Mas escute o que eu vou dizer: esta glória não virá através de sorrisos, virá através de choro, virá através de sangue, de dores. A nossa igreja é um leão adormecido. É grande, é forte, mas nos expressamos tão pouco. A nossa igreja tem tudo para ser uma locomotiva para arrancar almas do inferno, mas o diabo acabou prendendo, dividindo, encontrando homens que se venderam na sua legalidade humana. Mas eu venho como um filho dessa igreja, um garoto crescido no meio do mato, que cresceu ouvindo profetas que não tinham dente na boca, que não tinham cultura, falando que esta igreja havia sido escolhida para fazer a diferença. E vai acontecer. Vai acontecer um movimento. E o que eu vou dizer agora vai doer. Homens serão arrancados dos lugares onde estão. Vidas serão ceifadas. Porque ninguém se contrapõe ao mover de Deus e vive outro dia para debochar dele. Eu profetizo em nome de Jesus que vai haver uma avalanche da glória de Deus, começando nesta terra. E ai daquele que se colocar contra. O Senhor está com o seu tabuleiro de xadrez nas mãos. O jogo não terminou, pastor Samuel. Basta uma jogada, basta mover uma peça. E essa jogada do checkmate está na mão do meu Deus. E hoje Ele faz uma aliança com esse povo aqui. E a palavra dele é essa: se o meu povo orar e se humilhar e clamar pelo meu nome, eu ouvirei dos céus, sararei esta terra. Se tem alguém que acredita e sente o que eu estou sentindo aqui agora, por favor, misture gritos, misture lágrimas, misture gemidos. Mostre ao diabo que nós não perdemos a batalha. Vai, Ezequiel, creia, creia. A sua unção não veio da horizontal. Se a nossa unção tivesse vindo da horizontal, qualquer um poderia arrancar ela de nós. Por isso eu quero desafiar todos os que estão aqui a terem coragem. Coragem. Deus não tem pacto com covardes. Deus não tem pacto com mauricinhos e patricinhas. Deus não tem pacto com frouxos. Deus tem pacto com corajosos. Deus precisa de você. Falta perseverança. Há 8 dias atrás, há 96 anos atrás, essa terra recebeu a visita de alguém muito especial. Geralmente ele só visitava terras. Aqui ele veio e trouxe as malas de mudança. Fez o Brasil a casa dele. Chama-se Espírito Santo. Dia 8 de junho de 1911, um grupo de irmãos buscando o poder do Espírito. O Espírito Santo olhou, ouviu a voz rouca e javelinha da irmã Celina de Albuquerque e disse: é aqui que eu vou ficar.
conversava com Caleb, e ele estava dizendo uma coisa interessante. Essa terra não era propícia para expandir avivamento para lugar nenhum, é no meio do nada. Se o avivamento tivesse começado no sul do país, eu conheço sulista, não tinha subido para cá de jeito nenhum. O Senhor veio se manifestar no meio de índios, caboclos, gente desprovida às vezes de segurança financeira. Mas quem é que pode entender a mente dele? Ele usa o que não é para confundir aquilo que é. Ele faz exatamente assim, para que o homem entenda que toda a honra e toda a glória é dele. Ei, garoto, jovem solteiro, assembleiano, olhe para mim. O seu futuro é de glória. Se prepare, comece a arrumar as malas, porque o Deus que eu sirvo vai te usar mais uma vez, uma unção missionária como você jamais viu. Ei, mamãe, comece a se preparar com a sua filha. Ela vai ter que trancar a universidade, porque alguns países dessa América Latina, alguns países da América do Norte, alguns estados brasileiros precisam ouvir a palavra profética dela. Pastor Firmino e outros pastores de cabelos brancos, em nome de Jesus, eu profetizo, fiquem tranquilos, nós não vamos decepcionar. Nós não vamos decepcionar. Nós não vamos decepcionar. Nós vamos mostrar a esse povo brasileiro que ainda existe na nossa vida uma unção diferente. Aqui não tem café no bule, mas tem azeite na botija. Se tiver azeite na sua botija, cai fora, Satanás! Pegue na mão do seu irmão, agarre a mão dele ou dela. Deixa eu te falar de superação. Você não é o que os homens dizem que você é. Você é o que Deus diz que você é. O problema é que nós passamos a vida inteira achando que o diabo é um pitbull, e ele não passa de um vira-lata. O diabo é um vira-lata. A nossa igreja é uma bênção, mas eu tenho que fazer uma denúncia, pastor Samuel. A minha geração, faço pela minha geração. Eu passei a vida inteira numa igreja nossa, e os pastores não deixavam eu falar do diabo para nada. Fale só de Jesus. E é bom falar de Jesus, é ótimo. Mas por não falar no diabo, eu não conheci ele. Eu não sei quem é ele. Como é que eu vou enfrentar o inimigo se eu não conheço ele? Quando alguém vem jogar aqui com outro time, antes o técnico reúne o time que vai jogar contra o adversário e passa VTs do jogo anterior. Você tem que saber a estratégia do seu inimigo. Eu passei a vida inteira dando moral para o diabo, achando que ele era o tal, e ele não é nada. O diabo é um infeliz, pobre, desgraçado, cego e nu, que não tem nem onde cair, vivo com de lá morto. Pastor, o senhor não tem medo dele? Não tenho medo dele, porque eu sei quem me guarda. Pastor, mas ele tem poder, eu sei, mas aquele que está em mim, você tem todo o poder. Eu vou profetizar que depois de hoje, segure a mão do seu irmão, você não vai mais andar pelas ruas de Belém, ou de qualquer outra rua que seja, e vai se mudar de calçada, porque do outro lado estará vindo o feiticeiro, estará vindo o catimbozeiro, ou estará vindo a procissão, seja lá de quem for. A partir de hoje nós não vamos sair mais da frente. Chega de ficar na defensiva. Nós vamos partir para cima de Satanás e colocar ele no lugar dele, que é debaixo dos nossos pés. Você tem coragem para isso? Puxe a barriga, estufe o peito, segura o irmão e pergunte: tem coragem? Você não é comum. Você é o único ser do universo que traz no seu corpo, ai Jesus, que traz no seu corpo a impressão digital das mãos de Deus. O senhor é maluco, pastor? Não, está na Bíblia. Quando Deus veio criar tudo que Ele criou, Ele escondeu as mãos para trás e disse: haja terra,
Você tem o trabalho, cria animais. Águas, cria os peixes. Atmosfera, cria as estrelas. Quando ele foi fazer os anjos, ele diz: haja os anjos. Quando ele foi fazer eu e você, ele soltou as mãos e disse: esses eu faço com a minha mão. Quando ele cravou a mão no barro, as marcas do dedo dele ficaram em Adão. Glória. Cada vez que ele moldava, a mão dele ia marcando o corpo de Adão. Ei, você tem a marca da mão de Deus em você. Por isso, ninguém pode tocar em você. Eu profetizo que ninguém toque em você e vive o dia seguinte. Você não é pequenino, incapaz, como pensa que é. Você é a imagem de Deus. Pode dar um glória a Deus por isso? Mais do que isso, você é crente. Pode dar um glória a Deus por isso? Além de ser imagem de Deus e crente, você é pentecostal. Pode dar um glória a Deus por isso? E juntando a tudo isso, você é assembleiano. Pode dar um glória a Deus por isso? Pegou na mão do seu irmão, segure mais um pouquinho, eu já vou terminar, pastor. Ah, quer aplaudir? Isso aí é para Jesus? Se é para ele, tem que ser mais forte. Então. Você está, mas não é. Agarre a mão do irmão, eu não mandei soltar. Você está, mas não é. Repita: estou, mas não sou. Pode falar isso mais uma vez? 1, 2, 3. Estou, mas não sou. Significa isso, pastor? Ezequiel estava preso, mas não era presidiário. Está entendendo? O crente está, ou seja, o estar é passageiro, é transitório. O estar passa, o ser é eterno. Você é imagem de Deus para sempre. Você é vitorioso para sempre. Você é cheio do Espírito Santo para sempre. Você está triste, mas não nasceu para ficar triste. Você está desempregado, mas não vai ficar desempregado. Você está solteiro, pode dar glória a Deus, não vai ficar solteiro, vai casar. Você está sendo humilhado, mas não permanecerá humilhado. O cativeiro vai acabar. Vai passar. Vai passar. Terminando, cito um exemplo da minha vida. Quando garoto, eu era engraxate de sapato. Engraxava sapato. Tenho a minha caixinha até hoje. E eu me lembro que próximo da minha casa tinha um homem muito rico. E toda vez que ele me chamava, eu já ia pulando. Ele tinha 14 pares de sapato. E engraxar os 14 pares de sapato, para mim era uma alegria. Naquele dia eu não tinha que engraxar mais sapato de ninguém. E eu me lembro que estava engraxando os pares de sapato dele, do lado de fora da casa dele, numa varanda. E era hora do almoço. E ele discutindo com o filho dele, porque o menino não queria comer o que tinha na mesa. E eu li os lábios daquele homem. As minhas anteninhas estavam ligadas. E eu vi ele dizer no ouvido do garoto dele, eu li os lábios dele: você despreza, mas aquele garoto que está ali não tem. Você tem pai. Você tem de tudo e não dá valor. Está vendo aquele menino engraxando o sapato? Ele vai ser um trombadinha quando ele crescer. Porque não tem pai. Mora numa casa de 2 cômodos com 12 pessoas. Ele nunca será ninguém na vida. Eu segurei as lágrimas, terminei de engraxar o sapato e fui para casa. Quando a minha mãe chegou do trabalho dela, eu agarrei a minha mãe e disse: mãe, eu vou ser um trombadinha quando eu crescer. Minha mãe olhou para mim e disse: que conversa boba é essa? Eu disse: o doutor ali daquela casa falou para o filho dele que quando eu crescer eu vou ser um trombadinha. A minha mãe segurou para não chorar também, me deu um chacoalhão e disse: pare de chorar. Você vai ser aquilo que você quiser ser na vida. Se quiser ser um trombadinho, você será. Mas se você quiser ser um grande homem, você será um grande homem. Minha mãe não era crente, mas palavra de mãe é profecia. Naquele dia eu assumi uma postura na minha vida, disse: eu vou ser alguém, e ninguém me tira disso. Eu nunca aceitei ser o segundo.
Nunca aceitei ser mais um. Eu nunca aceitei que o diabo pusesse coisas na minha vida e que ninguém. Eu sempre fui assim. É claro que isso às vezes traz algum tipo de problema, mas é a minha personalidade. Se você não acreditar em você, ninguém vai acreditar. Nos 96 anos da nossa igreja, se nós não acreditarmos nela, ninguém vai acreditar. Ninguém. Não precisa sair da nossa igreja para ir em outra, fazer hora extra lá. Respeite as outras, mas essa é a sua casa. Ah, pastor, mas as coisas não estão como eu queria. Resolva isso no joelho. Os nossos pais da fé faziam assim. Acredite. Se você não acreditar na sua congregaçãozinha pequena, o problema não se resolverá na outra catedral grande do lado, que é outro ministério. A segurança, o poder e a alegria da nossa vida está na confiança que temos em Deus. Você pode qualquer coisa no nome do Senhor. Tem 4 anos isso que eu vou contar agora. Eu estava no aeroporto de Ribeirão Preto, de terno, gravata, com a minha pastinha. Chegou um velho perto de mim, um ancião de cabelos grisalhos, disse: eu conheço você de algum lugar. Eu disse: eu nunca vi o senhor. E ele: você mora em Ribeirão? Eu disse: não, eu moro numa cidadezinha aqui perto, chamada Orlândia. Ele disse: pois eu sou de Orlândia. Eu disse: quem é o senhor? Quando ele me disse o nome dele, tremeu tudo por dentro. Eu engasguei. Era o dono dos 14 pares de sapato. Era o homem que eu engraxava os sapatos dele. Me deu vontade de chorar, porque a imagem, a cena veio na minha mente. Porque quem bate esquece, quem apanha não. E ele olhou para mim e disse: você me conhece? Então eu disse: eu sou o garoto que engraxava os seus pares de sapato. Ele se afastou de mim, olhou e disse: rapaz, você está bonito. O que aconteceu? Você é vendedor? Eu disse: muito mais que vendedor. Ele disse: você é empresário? Eu disse: os empresários não chegam nos meus pés. Ele disse: que você é? Eu disse: eu sou ministro do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele olhou para mim e disse: como é que você conseguiu isso? Eu disse: com muito estudo. Disse: estudo, estudei bastante. Ele olhou para mim e disse: é a sua primeira vez de avião? Aí eu esnobei. Eu disse: não, eu sou mais conhecido nesse aeroporto que o prefeito da cidade. Sério, você está indo para onde? Eu disse: hoje eu estou indo para a Inglaterra. Eu ia para uma escola bíblica em Londres. Ele olhou para mim: você está indo para a Inglaterra? Eu disse: estou. Ele disse: como é que você conquistou tudo isso? Eu olhei para ele, não aguentei. Ele disse: graças a você. Eu disse: graças ao Senhor. Ele olhou e disse para mim: mas eu nunca te dei dinheiro. Eu disse: não, mas o Senhor deu uma palavra para o seu filho que me motivou a crescer. O Senhor disse que eu seria um trombadinha. Quando ele tentou dizer que não, disse: não, eu não estou lhe acusando, eu quero lhe agradecer. Quero te agradecer por aquele dia, porque aquilo foi o ponto decisivo na minha vida. Você tem 2 coisas a fazer com as críticas: ou você transforma ela num chapéu mexicano na sua cabeça e deixa ela pender em cima de você e passa a vida inteira olhando para o chão com pena de si mesmo, pensando que é o verme do carrapato. Ou você transforma as suas críticas num tapete e pisa em cima delas. Ei, assembleiano, a sua história não terminou. Foi posto um ponto e vírgula, uma vírgula. Vamos trocar de parágrafo ou de capítulo, mas a sua história não terminou. A história da sua casa não terminou. O seu ministério não terminou. O Senhor manda dizer que hoje Ele quer que você olhe para o céu, porque as visões do céu vão descer sobre ti nesta noite. Quem concorda comigo, dê um grito mais forte, mais alto que puder. Fique de pé, por favor. Solte a mão do seu irmão agora. Agora pegue ele pelo braço. Você que está em casa, faça isso também. Incline a sua cabeça. O céu está aberto.
O orvalho que desce do céu é profético. A terra seca dos seus sonhos e dos seus sentimentos vai voltar a brotar. O ministério vai crescer. E a unção de Deus será grande na sua vida. A minha geração tem sonhos. A minha geração tem sonhos. Eu queria antes de morrer ver paralíticos andar. Eu queria ver cegos verem, surdos ouvirem. Eu queria ver o pequenino ser exaltado. Eu quero ver, Senhor, as minhas filhas crescerem numa igreja sadia. A pergunta hoje grita, Senhor, em qual igreja os nossos filhos crescerão? A sua igreja grita nesta noite de dentro de um cativeiro. Estamos presos nos braços, presos nas mãos, presos nos pés. Há um conflito de gerações. Os mais velhos estão preocupados, os de cabelos brancos parecem não se adaptar ao ritmo. Os jovens estão perdidos. Há uma confusão teológica. A minha geração quer shows. A minha geração quer artistas. A minha geração não sabe mais orar. Na minha infância eu tinha referenciais, Pai. Eu queria ser como o pregador fulano de tal. Eu queria ser como o pastor fulano de tal. Eu perguntei para minha filha de 12 anos, Pai, alguns dias atrás, o que ela queria ser. Ela disse para mim que queria ser modelo. Está errado, Senhor. Senhor, esta é a sua igreja, Senhor. Eu oro chorando. Se tu estás ouvindo essa oração, Pai, desce neste ginásio, traz a sua Shekinah, renove os crentes, Pai. Grita no nosso ouvido, dizendo que nós vamos ver. Chade calavasu canterei toriande caradagasuria managai. Reveresui anderele becandoro sui teriandere kerio magnatega. Darasheka darasuri mihai candarama. Diga comigo em nome de Jesus. Eu quero ouvir em nome de Jesus. Todos os demônios que lutaram contra a minha igreja, contra a minha família, contra a minha vida, contra os meus sonhos, contra o ministério que Deus me deu. Diga, eu ordeno. Não estou pedindo, diga, eu estou ordenando.
condenando, para a palma da minha mão agora. Fecha a sua mão. Levante lá em cima. Vou contar até 3. No 3 você joga no chão e pisa em cima. 1. As portas do inferno não podem paralisar a Assembleia de Deus. 1,5. A sua vida não é mais a mesma depois de hoje. 2. Haverá um reboliço na sua casa. 2,5. A sua congregação vai prosperar. 2,75. Satanás perdeu mais uma vez. 3. Jogue no chão. Pise em cima.